Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do mundo do esporte com o mundo dos negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber o advogado e professor Marcos Mota. Ele que é professor de Direito e Gestão do Esporte na FIFA, CBF, La Liga da Espanha e também na Universidade do Real Madrid. Além disso, ele é o homem que representa a Liga Árabe de Futebol. Enquanto o mundo assiste, assustado, o que os árabes vêm fazendo com a formação de uma liga fortíssima, com jogadores como Kanté, Benzema e Cristiano Ronaldo, o Brasil vai conhecer um pouquinho mais do que está sendo feito por lá e como a Liga Árabe pode mudar o eixo do futebol mundial. Marcos, bem-vindo, obrigado pela presença. João, muito obrigado pelo convite, o prazer é meu. Vamos conhecer um pouquinho mais do que está sendo feito nesse mercado extraordinário que se abre para o futebol, com os petrodólares, com o dinheiro da Arábia Saudita. Nome relevante nos bastidores do futebol mundial, advogado e professor. Sócio fundador do escritório Bichara e Mota Advogados. Marcos Mota atua no mercado do esporte desde 1997. Atualmente, ele é responsável no Brasil por assessorar a milionária Liga Saudita. Ele participou diretamente de transações históricas do futebol mundial, envolvendo jogadores brasileiros e internacionais. Neymar, desde a saída do Santos, os Galácticos do Real Madrid e, atualmente, os grandes nomes da Europa que estão desembarcando nos clubes da Arábia Saudita. São alguns dos craques assessorados juridicamente pelo advogado. É hora de descobrir e entender tudo sobre as grandes negociações do mundo da bola. Marcos Mota é o convidado de hoje do CNN Esportes S.A. Professor, muito obrigado pela presença. O senhor tem um currículo muito extenso, né, com uma representatividade grande em academias do futebol, FIFA, CBF, La Liga, Real Madrid, e também no mundo dos negócios. O seu escritório é responsável por algumas das grandes negociações do futebol mundial, e hoje, em especial, por uma febre que é o futebol árabe. Até o final do ano passado, pouco ou nada se falava sobre o futebol da Arábia Saudita. Desde que Cristiano Ronaldo foi para lá, o eixo mudou, a história mudou, e hoje se fala todo dia de um jogador, de uma contratação, de um time que se estrutura, e o mundo do futebol começa a mudar o seu eixo para a Arábia Saudita. O que está acontecendo? Explique para o espectador da CNN como é que está sendo essa mudança de eixo no futebol. João, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O mundo experimenta mais uma movimentação migratória dos negócios do futebol. Isso não é novidade, João, isso já vem há algum tempo. Nós vimos movimentos no futebol anteriores, como o Japão, né? Quem lembra da época do Zico, Leonardo, Jorginho, aquela foi também uma vertente, né? Uma migração ali para o futebol para a Ásia. Tivemos também um momento da Rússia, né? Rússia e Ucrânia. Tivemos o momento da China, quem não vai lembrar do mercado chinês também, que levou vários jogadores brasileiros para lá para atuar. E agora nós vemos o mercado saudita. Na verdade, o mercado ali do Oriente Médio é um mercado que já vinha crescendo já há algum tempo. Tivemos a Copa do Mundo no Catar. E agora temos aí a Arábia Saudita, sem dúvida, despontando, né, como um novo mercado, fugindo um pouco ali do eurocentrismo, né, como nós estamos chamando, para aquele mercado que tem realmente feito contratações aí vultosas, que na verdade fazem parte de um projeto um pouco mais ambicioso da Arábia Saudita, que eles chamam de um projeto Visão 2030, ou seja, até o 2030 eles têm planos ambiciosos, não só na área do esporte, mas também na área do entretenimento, e aí começa realmente com a reestruturação, né, dos clubes de futebol, mais ou menos ali uma privatização dos clubes, né? Um movimento bastante interessante, bastante sólido, bastante robusto, e que tem, como eu disse, atraído as grandes estrelas do futebol mundial. O seu escritório, Bichara e Mota, ele tem a representação da Liga Árabe e da Federação de Futebol da Arábia Saudita. Então, vocês fazem negócios em todo o mundo em nome dos árabes. Quando se fala desse projeto 2030, o que está na cabeça dos árabes? O que eles estão pensando para o futebol de lá? Existe uma abertura, né? Na verdade, é um movimento praticamente cultural, né, de um país. Quem tem a oportunidade de visitar Riad, quem teve a oportunidade de visitar a Arábia Saudita há 10 anos atrás, vê, né, a olhos claros, assim, uma mudança de paradigma, não só na sociedade, né, nos hábitos, né, uma geração jovem vindo, liderada por um monarca, né, é um reino, né, a gente chama do reino da Arábia Saudita, e essa mudança no futebol que vem a reboque. O nosso escritório,
já tem uma experiência muito grande, né, com a Arábia Saudita. Nós advogamos para o Al Hilal, o grande Al Hilal, que disputou já finais com o Palmeiras. Ano passado disputou a final com o Real Madrid, ganhou do Flamengo. Passou pelo Flamengo. Enfim, então é um clube tricampeão, né, da Champions League asiática, o maior clube, se não me engano, hoje da Ásia, o maior número de títulos, e nós já advogamos para eles. Fizemos o Michael do Flamengo, que vai recordar o próprio Cuéllar, né, quando foi para jogar no Al Hilal. Então nós já temos um histórico com a Arábia Saudita, com a própria Federação Saudita, na liderança do presidente Yasser. E aí, com esse movimento todo, nós fomos convidados a assessorar, de alguma forma, na parte de governança e integridade da Liga. Então temos participado, sim, de alguma das operações que têm aparecido na imprensa. E, repito, trata-se, acho que, um projeto bastante ambicioso, mas ao mesmo tempo me parece bastante sólido, né? Com um plano de pelo menos 6, 7 anos à frente, até, como eu disse, 2030. Professor, nós vimos aí na última década um movimento muito forte dos fundos árabes comprando clubes na Europa. Foi assim com o PSG pelo governo do Catar, foi assim com o Manchester City pelo governo dos Emirados Árabes, o próprio governo da Arábia Saudita investindo no Newcastle. Esse movimento tende a mudar de alguma maneira com essa volta para o investimento numa liga na Arábia Saudita, ou a tendência é desses governos manterem esses dois pés? Clubes que deem visibilidade fora do país e um investimento mais forte dentro do país? Eu costumo dizer que dificilmente você encontra em uma outra indústria como do esporte e do entretenimento, e principalmente o futebol, né, como carro-chefe da indústria do esporte, o esporte mais popular do mundo, você encontra 3 pilares que são absolutamente imbatíveis quando bem alinhados, que é o pilar cultural, o pilar social e o pilar econômico, né? Então isso vem sendo explorado de maneira bastante extensiva, não só por governos, mas também por fundos de investimentos. O Brasil mesmo experimenta nesse momento um boom, aí, uma leva de investimentos, né, migratórios. Como eu disse, o capital ele fica ali levitando pelo mundo em busca de oportunidades, seja ele o capital de um fundo como lá na Arábia Saudita, o PIF, como eles chamam, né, o fundo local, como teve o fundo dos próprios Emirados, né, na questão do Manchester City. Ou seja, são movimentos migratórios de capital atrás de oportunidades do negócio. E, repito, dificilmente você encontra oportunidades nesse momento no mundo como você encontra no mundo do futebol. Eu precisei fazer uma listinha aqui, ó. Abriu com Cristiano Ronaldo, mas já teve o Brozovic, Rubem Neves, Benzema, Kanté, Koulibaly, Mendy e 3 brasileiros de expressão, Alex Telles, o Firmino e o Fabinho. Qual que vai ser o tamanho dessa Liga Árabe? O que a gente vai conseguir ver pela TV e quem a gente vai conseguir ver pela TV jogando num campeonato que nunca ninguém imaginou assistir na TV num dia? Eu sempre digo que, na verdade, nós temos aí a criação de um novo produto, né? O produto do futebol saudita. A Arábia Saudita já participou de várias Copas do Mundo, vários jogadores brasileiros famosos, inclusive Ribelino, jogadores da década de 70, atuaram já na Arábia Saudita. Parreira foi técnico. Ou seja, então, na verdade, o futebol saudita era um futebol teoricamente tradicional na região do Golfo. Mas agora ele procura um novo envelopamento com a atração desses grandes ídolos, né? E, claro, a torcida, o produto, o consumo, a audiência, ela procura o grande ídolo. Vai ser muito interessante ver uma partida do Benzema contra o Cristiano Ronaldo, né? O Kanté, o Koulibaly enfrentando talvez o Firmino. Eu estou bastante curioso para saber o que vai acontecer quando o primeiro jogo aí ocorrer daqui a uns 30 dias, mais ou menos. Eu estava no Catar quando surgiu a informação da ida do Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo para o futebol da Arábia Saudita. Num primeiro momento era uma descrença total. Pô, o Cristiano Ronaldo, os maiores jogadores do mundo, ele vai para o futebol da Arábia Saudita, mesmo sabendo que era um caminhão, um avião, um navio de dinheiro. Todo mundo se espantou muito. Só que provavelmente foi apresentado a ele um projeto que ia muito além dele. Isso tudo que a gente viu acontecer nos últimos 2 meses provavelmente deve ter sido apresentado para o Cristiano Ronaldo em dezembro, quando essa negociação foi feita, né? Nós participamos de alguma forma, né, desse movimento inicial, que foi a ida do Cristiano Ronaldo. E é interessante que eu costumo dizer que existe a diferença entre o maior jogador do mundo e o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo, na minha visão, é o maior jogador da história, é o que tem a visão mais holística do mercado, né? Ele sempre se posicionou desde quando foi para o Manchester United, todas as transferências que foram da Juventus, ele sempre mudou os eixos da economia do futebol.
Você repara, quando ele foi para os Galácticos, depois quando ele saiu, ele foi para o Manchester United, foi para a Juventus, você lembra desse movimento? Né? Ou seja, o Cristiano Ronaldo ele tem uma visão muito além. E assim ele de negócio. Uma visão de negócio, sem dúvida. E o futebol há muito tempo já deixou de ser apenas ali uma iniciativa ou um produto apenas sociocultural. Ele hoje é um mercado multibilionário e o Cristiano Ronaldo enxergou isso. Né? Então, quando ele foi para lá, como você bem disse, era descrente, né? O que o Cristiano vai fazer na Arábia, e hoje ele abriu aí a porta para todos esses grandes estrelas mundiais estão migrando para aquela região. Professor, é uma cultura muito diferente da cultura ocidental. Eu tive a oportunidade de passar 60 dias no ano passado em Doha, por ocasião da Copa do Mundo, da preparação da Copa do Mundo. E quando a gente percebe isso, a gente vê que muitos desses jogadores estão acostumados com as grandes festas, as grandes boates, uma liberdade muito grande de países como Espanha, Itália, França, Inglaterra. Como é que tem sido esse processo de convencimento para esses jogadores trocarem uma vida muito glamurosa e muito livre por um país com costumes muito mais duros para quem vem do Ocidente, muito diferentes? Quem teve a oportunidade de visitar a Arábia Saudita há década atrás e visita hoje, vê, como eu disse anteriormente, uma mudança cultural muito clara. Hoje, Riad é uma capital praticamente internacional. Você tem todos os restaurantes, você tem todas as lojas, enfim, todas as grandes corporações estão lá, as cadeias de hotel. E eu tenho 25 anos de mercado do futebol. Eu trabalho e viemos trabalhando com as grandes estrelas do futebol mundial, desde lá de trás com Romário, com Bebeto, trabalhamos com todas as grandes estrelas do futebol mundial e as grandes transferências. E eu ouso dizer que, na verdade, esses grandes jogadores, eles vivem já num mundo, numa bolha, de alguma forma. Eles não têm uma vida social como nós temos, né? Eles já vivem encastelados de alguma forma. Então, para eles não eles viverem num país que tem uma cultura um pouco diferente. Na verdade, eles costumam ver a mesma vida que eles vêm vivendo, porque não é uma vida mundana, é uma vida comum, social, como todos nós temos, né? Então, não acredito que seja um grande impacto nesse sentido. Falando dessa diversificação que o negócio traz, né, a criação de uma nova liga forte, a liga já existia há muito tempo, mas ela ganha muita força a partir de agora. O senhor é sócio hoje da Gold TV, um produto que foi lançado com o Antônio Tabet, da Porta dos Fundos, muito conhecido, o André Barros, que criou o Desimpedidos, e também o Ricardo Taves, que era da Conmebol TV, TV Corinthians, pessoas muito experientes aí do ramo da comunicação e que tem um trabalho de cara linkado com essa Liga Árabe. Como é que vai ser o trabalho para divulgação e como é que vai ser a entrada desse produto no mercado brasileiro? Na verdade, o que existe ali é um envelopamento novo de um produto, né? A Liga é um veículo de negócio, de conexão, né, com o mundo do esporte e do entretenimento. E óbvio, quando há a atração de todas essas estrelas, o mundo passa a observar o que acontece naquela região. A Gold TV, na verdade, é uma ideia desses craques que você citou. Eu entrei ali mais ou menos como um curioso, fui convidado por eles a compor, mas como um assessor, um consultor das operações. O Tabet é um grande amigo, o André Barros, o Taves, o Guilherme Prado, que também é sócio. E a ideia da Gold é exatamente trazer esses produtos, esses novos produtos aí para a percepção, né, do grande público com uma linguagem um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu tô bastante curioso para saber como é que isso vai se desenvolver. Eu costumava brincar no meu programa de rádio em Belo Horizonte, quando alguém falava, fulano de tal tá vindo do futebol da Ucrânia ou do futebol da China, eu falava, quem disser que está acompanhando a carreira de tal jogador é mentiroso, porque ninguém tinha condição de assistir campeonato chinês, campeonato ucraniano. Agora vai ser diferente, né? Todo mundo vai poder assistir um campeonato árabe de futebol, e o que é uma mudança muito grande da tecnologia, da maneira de distribuir futebol, da maneira de se chegar com conteúdo, né? O futebol, a maneira que ele é produzido, criado, jogado e consumido, ele mudou. Eu lembro quando eu era diretor do Flamengo dos anos 90, eu assistia ali os jogos no fosso do Maracanã, do antigo Maracanã, com o meu radinho de pilha. A maneira que os jogos eram transmitidos, que o produto era consumido, era completamente diferente. O radinho, a pilha não pode abandonar. João, você sabe que o radinho, eu falo isso nas minhas aulas, o radinho era o meu VAR. Porque como eu ficava no fosso, eu não tinha visão do campo. Então, quando tinha uma falta na pequena área ou na ponta da área, o meu VAR era o comentarista
do radinho dizendo falta da pequena área, grande área, e ali que era o meu VAR. Ou seja, você vê como as coisas vêm mudando, né? Então eu estou bastante curioso. Professor, falando mais um pouco desse momento e do que está para vir e o que o mundo verá em pouco tempo em relação ao futebol árabe e ao investimento dos sauditas. Eles já compraram os direitos para fazer o Mundial de Clubes, o primeiro grande Mundial FIFA, e estão se preparando para tentar levar uma Copa do Mundo para lá. Como é que está sendo esse processo e o que a gente tende a ver daqui para frente de grandes eventos naquele eixo? Olha, eu acho que o pontapé inicial foi a Copa do Catar, né? E eu acho isso saudável. Você sair um pouco do eurocentrismo, você ter ali uma diversificação de mercados, né? O tipo de produto, eu acho que isso é bom para o futebol, né? Então eu acho que nós, sem dúvida nenhuma, vamos experimentar aí nos próximos anos uma migração de torneios bastante interessantes para aquela região, como você bem disse. Temos aí, a final já foi no Marrocos, né, na África, agora temos no Oriente Médio no final do ano, lá na Arábia Saudita, né, a final do Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado lá, e provavelmente ano que vem também, já com 32 clubes, provavelmente já migra para lá essa competição. O senhor acredita que para 2030 a Copa ainda está em aberto? É possível ainda a apresentação de uma candidatura da Arábia Saudita, ou 34, 38? Como é que está isso no planejamento dos sauditas? Olha, eu não tenho essa informação, não tenho como cravar essa informação para você, mas tudo leva a crer que haverá uma movimentação naquela região para trazer a Copa do Mundo de 2030, né, depois dos Estados Unidos. O senhor participou da negociação do Alex Telles, do brasileiro Alex Telles, para o futebol árabe. Vai ser uma realidade cada vez mais comum. Nós veremos aí em breve tempo, a cada janela, ao invés de França, Espanha, Itália, o futebol brasileiro se transferindo para o futebol árabe? Eu costumo dizer que o mundo não consome o futebol brasileiro, o mundo consome o jogador brasileiro. E a seleção brasileira? E a seleção brasileira. Então, se um jogador brasileiro está jogando no Manchester United ou no Sevilha, como era o caso do Alex Telles e foi transferido, o Firmino no Liverpool, então acho que o jogador brasileiro sempre estará em voga, né? E claro, a Arábia Saudita atraindo os grandes craques, eu não consigo imaginar aquele mercado sem, né, uma pitada do belo futebol brasileiro que tanto atrai a torcida e o público consumidor. Por falar de grandes jogadores do Brasil, professor, o seu escritório cuida da carreira do Neymar desde que ele era jogador do Santos e na venda para o Barcelona, depois na venda para o PSG. O que o staff do Neymar pensa para a carreira dele daqui para frente? Como é que está sendo feito esse planejamento para o Neymar, para o futuro do Neymar? Nós temos o privilégio de acompanhar a carreira do Neymar junto com outros colegas desde o início, né, ali quando ele jogava ainda no Santos, como você bem disse, ajudamos na estruturação da ida dele para o Barcelona, depois da transferência para o Paris Saint-Germain. O que eu posso dizer é que a carreira do Neymar ela é muito bem estruturada a longo prazo, né? O pai do Neymar, o seu Neymar, ele tem uma visão, tudo que vocês veem é da criação da cabeça dele, né? Então o trabalho dos profissionais que estão ali em volta, na verdade, é de apenas dar uma forma jurídica, né? E criar veículos para que o pai do Neymar realmente possa estruturar a carreira como eles imaginaram. O que eu posso dizer é que a carreira do Neymar ela está muito bem planejada aí, pelos próximos anos, até quando ele resolver parar de jogar. Isso pode ter certeza, João. Nesse planejamento pode ter alguma coisa com o Messi no futebol americano, alguma coisa com o Cristiano Ronaldo no futebol árabe? O Neymar pode escolher algum mercado secundário ou ainda está cedo para isso? Olha, acho que o Neymar tem contrato, né, com o Paris Saint-Germain. A intenção dele, pelo que o pai dele fala, é cumprir o contrato. Tem um contrato até 2027, mas eu gosto quando você enquadra o Neymar ao lado de Cristiano e ao Messi. Eu costumo dizer que são os três diferentes, né? O jogador diferente, ele escolhe onde joga. O jogador diferente, ele não é uma transferência como a gente costuma fazer. Um jogador como Messi, Cristiano ou Neymar, na verdade, quando você movimenta, faz uma movimentação federativa, como nós chamamos, ou seja, uma transferência, você, na verdade, movimenta microeconomias, você movimenta uma cultura em volta daquele jogador. Então, para esse jogador, sempre vai ter o mercado que ele escolher atuar. O Neymar é um cara muito valorizado em campo, é um craque, é inegavelmente um craque do futebol brasileiro, mas ele é um jogador que hoje divide um pouco opiniões fora do campo. Ele tem uma parcela muito crítica, até de pessoas comuns, de torcedores, em relação ao Neymar. Isso preocupa vocês de alguma maneira? Como é que vocês lidam com isso? Como é que o Neymar lida com isso? Com a imagem do Neymar, não só do Neymar em campo, do Neymar atleta, mas do Neymar cidadão, ser humano,
pessoa pública comum? O Neymar é um dos jogadores, e repito, nós temos o privilégio de ter trabalhado com os grandes craques do futebol brasileiro e craques do futebol mundial. O Neymar, eu diria que é uma unanimidade no mundo do futebol. O Neymar é um dos jogadores mais queridos que eu conheço. Você fala do Neymar no meio do futebol, tanto para diretorias, para os seus companheiros, para o vestiário. Ele é uma das figuras mais queridas, é uma unanimidade no futebol. E eu me sinto muito confortável falando isso, porque, repito, vi o Neymar, né, começando ali no Santos como profissional e hoje sendo o grande astro, que repito, tenho muito orgulho de estar ao lado ali desse projeto desde o início. Voltar para o Barcelona é uma opção para o Neymar, é uma possibilidade. Parece que ele gosta muito e tem uma identidade bacana com o Barcelona e a gente sempre vê, hora ou outra, o Neymar pode voltar, o interesse do Barcelona no retorno do Neymar é uma possibilidade? João, você vai tentar me botar numa bola dividida, mas essa como eu aprendi com o pai do Neymar, né, que ele falava pra mim, Mota, sabe por que o Neymar cai muito? Porque se você entra naquela perna dele fina ali quando era garoto, se ele não cai, o cara quebra a perna dele. Mas essa dividida eu vou deixar pra você perguntar pro pai do Neymar, que eu tenho certeza que virá aqui um dia ser entrevistado por você, João. A função do repórter é perguntar. A gente tem que perguntar. Se teremos a resposta ou não é outra coisa, mas a gente tem que perguntar. Professor, vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro, do futebol brasileiro. A sua empresa, o seu escritório, participou da construção da SAF do Curitiba. Queria primeiro falar desse caso específico da SAF do Curitiba. Como é que foi a construção desse projeto e o que se tem hoje de resultado desse passo importante que o Curitiba deu na sua história, no seu caminho? Eu digo que a SAF do Curitiba foi a primeira aquisição no Brasil de um fundo adquirindo uma SAF, né? Um modelo diferente. Nós temos modelos diferentes em vigor hoje no Brasil agora, com o anúncio, inclusive, da SAF, né, do Atlético Mineiro. É um novo modelo que se cria, que é diferente do Botafogo, que é diferente do Vasco, que é diferente do Curitiba. O Curitiba é uma praça interessantíssima, né? Nós somos advogados também do Atlético Paranaense, ou seja, então a gente conhece bem ali como é que funciona aquela região, uma região muito interessante. O Curitiba, um clube super tradicional, e agora sob a gestão, né, da Tricorp, que é um fundo que não tem uma tradição no futebol, mas tem uma tradição de empreendedorismo de bastante sucesso. Então, uma combinação, se bem alinhada, eu acho que o grande beneficiado dessa história será o clube e seu torcedor. Estamos torcendo e ajudando aí esse projeto que eu aposto muito. Dentro desses muitos modelos do futebol brasileiro, como é que foi estruturado o modelo do Curitiba? Que fundo é esse que comprou o Curitiba? Quem está por trás hoje do Curitiba? Conta um pouquinho mais para o Brasil inteiro o que é a realidade do Coxa hoje depois de se tornar empresa. O Curitiba era um clube que já estava, como posso dizer, preparado para a SAF. Isso é bastante interessante. A gente está trabalhando em outras operações, você vê clubes, a qualidade do clube, eu falo isso muito no clube que está se transformando em SAF. A qualidade de informação que você tem, né, o seu preparo para se tornar, para ter um investidor, isso é muito importante. Porque às vezes nós vemos clubes que não têm a menor condição, né, de ter um investidor, buscam investidores no mercado e não tem a menor condição. O Curitiba já vinha se preparando para esse momento já há algum tempo, o que facilitou a entrada da Tricorp, liderada pelo Bruno D'Ancona, né, um cara excepcional, de uma inteligência, de uma capacidade de negócio, de visão ímpar, e acho que é por isso um dos motivos que eles escolheram o Curitiba, porque acho que o clube estava preparado, obviamente, além de ser um grande clube e ser uma grande praça. Quando a gente começa a analisar o que está acontecendo no Brasil, e o senhor disse muito bem, são modelos muito diferentes. A gente pega o Bahia com um grupo internacional que tem o Manchester City, a gente pega o Bragantino, que é parecido, também com um grupo internacional com o Red Bull. A gente pega o Cruzeiro, que foi ancorado num grande ídolo do futebol mundial, um cara extremamente vencedor, que é o Ronaldo, que tem um time na Europa e tem um time no Brasil. A gente pega o caso do Atlético, que é uma SAF feita por atleticanos, por empresários que são ligados ao clube, à gestão do clube, conselheiros do Atlético. A gente pega outros casos no Brasil, o caso do Botafogo, que é um grande investidor, o Textor, que veio e assumiu, também tem perna lá fora, também tem clubes lá fora. Com que olhos que o senhor vê esse primeiro momento da SAF no Brasil? O senhor está otimista? O senhor acredita que é um bom caminho para o futebol brasileiro? E qual é a rota, na sua avaliação como professor de gestão de futebol, que a SAF vai tomar no Brasil? Nós vimos a primeira onda, né, das SAFs, como você bem disse, modelos completamente diferentes. Eu acho que a percepção do que vem a ser uma SAF
ela está mudando, isso é muito importante, né? A educação do mercado para se preparar para esse novo momento do futebol brasileiro, que não tem volta, João. Esse modelo veio para ficar e vai desaguar aí na criação ou não de uma liga, que a gente pode falar sobre isso depois. Mas, de qualquer maneira, são modelos diferentes. A percepção inicial, quando entrou-se no Brasil, eu sempre dizia que talvez os clubes nos procuravam, Mota, eu quero montar uma SAF. E várias vezes eu disse, desculpa, você não quer um investidor, você quer um financiador, o que é uma diferença enorme. O que é a diferença do investidor para o financiador? O investidor vê o clube como um negócio. Então, o clube que quer o investidor, ele tem que ter preparado para ter dono. A torcida tem que estar preparada para o clube ter um dono. Enquanto um financiador nada mais é o que o clube precisa de um financiador que financie, às vezes, a sua gestão e, na maioria das vezes, a sua má gestão. Pagar a sua conta, pagar a sua dívida. Que também foi um caminho muito feito até aqui. Nós não vimos ninguém fazendo SAF até aqui. Olha, eu estou sem dívida, eu estou muito bem, vão cair aqui 500, 600, 800 milhões de aporte para investimento. Todo mundo que foi para o caminho da SAF no Brasil até agora foi muito mais para se salvar de uma dívida muito penosa, né? Exatamente, mas de qualquer maneira o pagamento de dívidas faz parte de um plano, porque quando você entra num negócio, obviamente para o negócio ser rentável, você tem que equacionar e implementar ali pilares de governança e integridade muito claros, né? Então essa primeira leva, sem dúvida nenhuma, veio muito a reboque das dívidas dos clubes. Eu acho que eventualmente teremos uma segunda leva, você tem modelos que podem ser implementados em clubes como Palmeiras, como Flamengo e como Atlético Paranaense, que eventualmente não necessitam de um dono ou de um controle. Eles podem ter, às vezes, criar uma SAF para levantar capital para poder escalar o seu produto. Tá? Abrir um percentual, um equity que não dê o controle para aquele investidor, né? Porque se o investidor entra num veículo, num negócio que o negócio parece bom, mas é mal administrado, o investidor não entra sem controle. Ao passo que quando ele entra no negócio, o negócio já gira, já é bem administrado e já tem escala, ele entra para agregar valor a um produto que já é bem posicionado. Que, repito, é o caso, por exemplo, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Paranaense, que eventualmente podem vir a inaugurar uma nova leva, um novo modelo de SAF no Brasil. Eu já recebi aqui o presidente do Inter, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, enfim, cada clube tem uma visão da SAF e cada clube tem um entendimento da SAF. Podemos chegar, por exemplo, no Brasil a clubes com capital aberto na Bolsa. O senhor acredita, por exemplo, num grande IPO no futebol brasileiro? O presidente do Corinthians esteve aqui e disse que ele só enxerga esse modelo para o Corinthians, com ações em Bolsa para o corintiano poder comprar, corintiano comum, que está em Barueri ou em Tatuapé, poder ir na Bolsa e comprar uma ação do Corinthians. O senhor acredita que o futebol brasileiro ele caminhará para isso em algum momento? Eu estou acostumado a trabalhar com clubes de capital aberto na Europa, grandes clubes europeus. E eu diria que talvez esse seja um salto muito grande nesse determinado momento para o Brasil, apesar de muito tem se falado sobre a questão da abertura de capital dos clubes. Eu vejo esse um pouco mais à frente. Vale lembrar que para você abrir um capital, para você fazer um IPO, você tem que atender a algumas questões e alguns pilares de governança e de integridade que estão muito longe ainda da realidade dos clubes brasileiros. Por isso eu gosto do modelo da SAF, porque o modelo da SAF te obriga, de alguma forma, a equacionar, né, algumas e estancar algumas sangrias de governança e de gestão que levam o clube a estar como está na maioria das vezes. Então eu acho que a questão da abertura de capital dos clubes brasileiros, eu acredito que ainda será num momento um pouco à frente, porque as exigências para tal são realmente, os calibres são muito altos para você abrir o capital, seja de um clube, seja de uma empresa. Professor, nós temos casos bem-sucedidos no momento. Cruzeiro é um caso bem-sucedido, o time estava na segunda divisão com muita dificuldade e o Ronaldo devolveu a dignidade ao futebol do Cruzeiro. O caso do Botafogo, que está brilhando aí nessa temporada, mas também já temos um caso um pouco controverso no Brasil, que é o caso do Vasco. A torcida hoje é muito crítica ao processo, há muitas dúvidas quanto ao modelo de negócio do Vasco. É bom destacar também que SAF não é garantia de sucesso, né? SAF não é fim, SAF é meio.
A SAF é um meio de o clube se tornar um modelo de negócio bem gerido. O problema é que, claro, existem 3 realidades no futebol. A realidade da imprensa, a realidade do vestiário e a verdade da torcida, né? Então, claro, a torcida quer título, a torcida quer resultado, a torcida é imediatista. Mas eu aprendi uma vez numa conversa com o Sir Alex Ferguson, uma vez que eu tive a honra e a oportunidade de estar com ele, ele disse: Mota, no longo prazo, a consistência sempre vence a conveniência. Claro que o torcedor, para ele é muito mais conveniente uma contratação pontual, midiática, um título no primeiro ano de gestão de uma SAF. Só que no longo prazo o processo é lento. Ele pode trazer resultados imediatos, mas geralmente demanda tempo para que seja implementado aqueles modelos de negócio que são vitoriosos no mundo inteiro. Vamos para o Giro SA, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Vamos saber quais são as grandes notícias do mercado do futebol, do mercado do esporte durante essa semana. Giro SA chegando com as notícias dos negócios do esporte, e a gente começa falando do Manchester United. O time inglês anunciou a renovação do patrocínio de material esportivo com a Adidas. O novo acordo tem duração de 10 anos e começa a valer a partir de 2025, quando termina o contrato atual. O Manchester United vai receber da Adidas aproximadamente 540 milhões de reais por temporada. Esse patrocínio já é considerado o mais lucrativo da história da Premier League. E a gente segue com os clubes da Premier League. O Arsenal também renovou um importante acordo de patrocínio. Os Gunners renovaram a parceria com a Emirates. O novo contrato vai até o final de 2028. A Emirates vai continuar com a marca nos uniformes dos times masculino e feminino do Arsenal e também com o nome no estádio do clube. Arsenal e Emirates estão juntos neste formato de patrocínio desde 2006. E vamos falar de Olimpíada aqui no Giro SA. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou um novo patrocinador para o time Brasil. A Ajinomoto é a nova parceira do COB para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. A empresa já esteve ao lado do time Brasil no último ciclo olímpico em Tóquio. Paulo Vanderlei, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, falou sobre o novo contrato. Vou abrir aspas aqui para ele. Esse acordo reflete a confiança do mercado na marca COB. Estamos muito contentes em oferecer à Ajinomoto oportunidades de ativação e visibilidade. Essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. Seguimos agora com a sequência do CNN Esportes SA. Muito obrigado, professor Marcos Mota. Depois do intervalo, vamos falar sobre liga. Quero saber se o senhor acredita ou não na formação de uma liga sólida para o futebol do Brasil. 1 minuto só. De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o advogado e professor Marcos Mota, da Bichara e Mota Advogados, e professor da La Liga, da FIFA, da CBF e da Universidade do Real Madrid. Professor, vamos falar de liga no futebol brasileiro. O senhor que representa a Liga Árabe, o senhor que tem relações com muitas ligas de futebol no mundo. O Brasil vive um momento de tentar estruturar a sua liga, mas hoje tem 3 blocos formados. Um na Libra, outra na Liga Futebol Forte e um bloco no meio do caminho. A gente vai conseguir formar uma liga no Brasil? Nós assessoramos um dos blocos que você acaba de mencionar e eu afirmo sem medo de errar que não há outra saída para o futebol brasileiro que não seja a criação de uma liga. Eu conversava com um colega seu e ele me perguntava se, por exemplo, o Flamengo ou o Palmeiras poderiam se tornar o primeiro superclube fora do eixo europeu. E eu disse a ele que não. Eu acho que não sei se era a resposta que ele esperava, porque o Flamengo vinha de campeonatos, o Palmeiras também, simplesmente porque esses clubes, o Brasil hoje, ele não tem um veículo de negócio para escalar um produto, né? Hoje, o foco no Brasil é o clube, o foco não é o produto. Então, quando você vai... Uma coisa muito interessante, João, se você for perceber, por exemplo, a Liga, onde eu tenho o privilégio de dar aula, o maior clube do mundo hoje, que é o Real Madrid, ele não é uma empresa. Ele é um clube social. Assim como o Barcelona. É verdade. E, por outro lado, você tem o Manchester United, que vem logo atrás, que é um grande clube empresa, né? Com capital aberto, investidores, etc. E por que faz? O que faz o Real Madrid, por exemplo, hoje ser o maior clube do mundo? Um dos motivos é porque ele está inserido num ecossistema, num produto maior que dá visibilidade ao clube.
Então, no Brasil, hoje, repito, quando existem os debates são focados nos clubes e não no produto, que é o futebol brasileiro. Então, o futebol brasileiro precisa imediatamente ser reenvelopado para que ele possa ser colocado numa prateleira de competitividade com as outras ligas. Não há futebol rico e desenvolvido no mundo que não esteja sob o guarda-chuva de uma liga bem organizada e bem formatada. Professor, eu recebi aqui dirigentes de todos os clubes do Brasil. Do Inter no sul do Brasil ao Fortaleza no Nordeste brasileiro. Todo mundo entende que a liga tem que sair e que a liga fará do futebol brasileiro maior e mais rico. Mas a gente tem um entrave hoje, né? Porque não conseguiram criar uma unidade. Como é que a gente vai superar essa dificuldade? O senhor é parte hoje desse processo, assessorando o bloco intermediário. Como é que a gente vai conseguir superar esse impasse? Olha, eu acho que tem que haver um grande pacto nacional em prol do futebol brasileiro. É um país de uma complexidade imensa, de uma disparidade de receitas enorme entre o clube que mais fatura na Série A e o clube que menos fatura na Série A. E essa discrepância, essa diferença é um dos entraves e, ao mesmo tempo, é um dos motivos e um das válvulas motores do sucesso de uma Premier League, por exemplo, quando você tem um clube que mais fatura com uma diferença com o que menos fatura pequena, teoricamente pequena. Então, é realmente um debate muito complicado, né? Mas eu não vejo, repito, outra saída que não seja um pacto e um alinhamento. Não existe cenário ideal. Nós vamos ter que trabalhar com um cenário aproximado que atenda minimamente os interesses de cada clube. Porque se nós formos esperar o cenário ideal para que a liga saia, realmente vai ficar muito difícil, João. Mas não vejo outra saída. Como o senhor disse aqui, o senhor está assessorando um dos blocos, que é o bloco chamado Independente, com Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Curitiba. E esse bloco, ele tinha a sua maior participação na Libra e foi para o meio do caminho, mas flerta com a Liga Forte Futebol, principalmente na negociação conjunta de direitos. Por que essa opção? Como é que foi estruturado e construído esse caminho? Olha, eu acho que, na verdade, cada um busca um modelo melhor para si, né? Então, quando há um alinhamento de um ou mais clubes numa visão de negócio, a tendência é que os clubes se alinhem num bloco, se alinhem num outro, se alinhem no mercado, no mercado intermediário, que eventualmente será ali um bloco convergente de dois outros blocos, né? Então, só o tempo dirá, as negociações estão acontecendo, elas são diárias, eu acho que os movimentos acontecerão, mas, repito, o trabalho que vem sendo feito pelos assessores, pelos consultores, é no sentido de que não existe cenário ideal. Existe um cenário aproximado e possível. E que será construído. O cenário ideal, ele é construído ao longo do caminho. Ele não é construído no ponto de partida. Precisamos dar o ponto de partida, o pontapé inicial da liga, para aí sim, com o tempo, ir ajustando, dependendo até, né, da proximidade da captação que esse novo veículo de negócio pode gerar em termos de monetização para o futebol brasileiro. Eu recebi recentemente o Sérgio Carneiro, que é executivo do Mubadala, que é o Fundo Soberano dos Emirados Árabes e que está estruturando o processo da Libra. E ele disse o seguinte: olha, nós temos um timing para esse processo e o tempo de maturação disso é até o final do ano, até porque ano que vem é o último ano de contrato com a TV. Já teria que negociar para 2025 e o ideal é que seja uma negociação conjunta para que a liga de fato exista, ou então a única coisa que teremos é uma negociação de direitos de TV e não uma criação de liga, e o futebol continuaria sendo gerido, o Campeonato Brasileiro, pela CBF. O senhor está otimista quanto a esse prazo? É possível se chegar num acordo no segundo semestre para em 2025 termos uma liga no Brasil? Ou teremos a negociação de TV e a CBF continua tocando o futebol brasileiro? Eu ainda acredito e estamos trabalhando firmemente, eu e outros profissionais, para a criação, para a viabilidade da liga, de uma liga única. O fato de nós termos Mubadala, XP, BTG e outros tantos grupos assessorando é um sinal de que é um mercado interessante. O mercado brasileiro hoje é um mercado único no mundo. Você não encontra em nenhum lugar, em nenhum mercado no mundo, as oportunidades de negócio que você encontra no Brasil, né? O Brasil,
o maior futebol do mundo, o futebol de maior atratividade do mundo, com a possibilidade da criação de uma liga, com direitos de televisão, como você bem citou, vencendo no ano que vem. Você tem uma lei de uma SAF que viabiliza um investimento direto num veículo de negócio. Interessante isso, porque quando você, por exemplo, hoje adquire, conversava isso outro dia com o investidor, você não está adquirindo um clube, você está adquirindo um equity do futebol brasileiro. Então essa visão de negócio, você só encontra esse alinhamento no momento no Brasil. E nós não podemos perder esse momento de transição, porque senão corremos o risco de ficar cada vez mais para trás nesse cenário cada vez mais globalizado do futebol mundial. Professor, eu queria aproveitar a sua experiência como professor. O senhor é professor da FIFA, da CBF, da La Liga e também do Real Madrid, da Universidade do Futebol do Real Madrid. E esse é um mercado que nasce também para o futebol brasileiro. Cada vez mais jovens buscam se especializar em marketing esportivo, em gestão esportiva, para um mercado maravilhoso que se abre com liga, com SAFs, com clubes se profissionalizando. Como é que está esse mercado e qual é o caminho para o jovem que quer trabalhar nessa área, que busca se especializar e às vezes nem para aquele que é tão jovem assim? Qual que é o caminho que o senhor enxerga para a academia, para a formação e para esse mercado executivo no futebol? João, quando eu comecei no futebol há 25 anos atrás, você não tinha absolutamente nenhum curso, por exemplo, de direito desportivo, tá? Hoje você tem mestrados pelo mundo inteiro. O fato da CNN, por exemplo, ter uma bancada dessa para discutir negócios da bola, do futebol e do esporte, é um indicativo de um manancial de oportunidades para aqueles que já estão no mercado, que precisam se especializar, e aqueles que querem entrar no mercado. E como assessor e advogado de fundos e de grupos que investem no futebol brasileiro, eu digo que há uma carência de profissionais especializados, por exemplo, como se levam, né? Como, enfim, em cargos de diretoria, de gestão profissional. Porque a visão, por exemplo, de uma SAF com investidor, a maneira que o negócio é gerido é completamente diferente da maneira que um clube amador, por exemplo, é gerido. Então é um manancial de oportunidades para aqueles que realmente querem entrar no mercado, e os cursos existem hoje, vários, né, nesse sentido, e quanto mais especialização, quanto mais especialista nós tivermos, melhor para o mercado, melhor para a indústria. Porque, repito, realmente o assunto não é mais para amador. É que eu sempre falo, que é papo de amador, vamos para a arquibancada, né, tomar uma cerveja, bater um papo e torcer para o nosso time de coração. E para fechar, vamos para o De Primeira SA com o senhor, uma única pergunta que não pode faltar no programa. O futebol brasileiro vai dar certo? Já deu certo. O futebol brasileiro é um futebol vencedor. O futebol brasileiro já é um grande produto. Como negócio, porque deu certo na arquibancada, mas com clubes falidos, quebrados, cheios de dívidas. Como negócio vai dar certo? O que falta para o futebol brasileiro é o envelopamento correto do produto e uma colocação na prateleira que ele merece. E o momento disso ser feito e realizado é agora. Nós não podemos perder este momento do futebol brasileiro enquanto reposicionamento no futebol mundial, enquanto produto. Eu sei que isso às vezes parece uma visão de muito negócio, né? Eu vejo muito torcedor dizendo, vocês perderam a essência da torcida. Mas o torcedor quer vitória, o torcedor quer título, o torcedor quer craque. Só que isso custa caro e precisa ser financiado. E é financiado através de uma gestão enquanto negócio. Professor, obrigado pela sua entrevista, um prazer recebê-lo aqui. João, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa e conte sempre comigo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o CNN Esportes SA. Toda semana um convidado especial para falar sobre esse fantástico mundo dos negócios e do esporte. Obrigado pela sua audiência e até mais.